Começando então a eletrólise ígnea, né? Vamos dar algumas dicas sobre a eletrólise ígnea e como é que nós devemos operar com essa eletrólise ígnea. Então, vamos direto ao ponto. Começando aqui a nossa eletrólise ígnea. Então, vamos lá. Nós vamos começar com o NaCl. O exemplo que a gente vai usar é aquele do NaCl. NaCl na forma o quê? Sólida, correto? Então, normalmente, eletrólise ígnea só podem ser feitas as eletrólises ígneas em substâncias iônicas. Como elas são sólidas, elas não conduzem eletricidade, então há necessidade de você proceder a um aquecimento de mais ou menos 800 graus Celsius e essa estrutura se transformará em NaCl líquido, sofrendo um processo de quê? Fusão. A ideia é conduzir eletricidade. Perfeito. Bom, esse NaCl líquido, qual é a ideia? Ele se separa formando Na líquido, que ocorreu a quebra do cristal, e Cl menos líquido. Pronto. Após fundir, após derreter, nós vamos fazer o que agora? A eletrólise propriamente dita. Então, vamos esquematizar aqui a cuba eletrolítica, para que na cuba eletrolítica a gente possa perceber os detalhes da eletrólise. Então, vamos lá. Você tem uma bateria, então sempre a ideia da cuba eletrolítica é você ter uma bateria. Qual é a função dessa bateria? Produzir a reação química aqui dentro da cuba eletrolítica. Você sabe que essa reação ela não é espontânea. Você precisa de uma corrente elétrica e essa corrente elétrica é gerada por essa bateria que tem uma diferença de potencial. Essa diferença de potencial que vai ser gerada vai produzir a corrente e aqui dentro ocorrerá um fluxo de quê? De íons. Nós vamos ter um campo elétrico passando aqui, né? Um campo elétrico que flui da placa positiva em direção à placa negativa, né? E isso vai permitir aqui um fluxo de cargas elétricas de um terminal para o outro. Vamos já ver como funciona isso. Pois bem, verifique. As placas, elas já têm polarização própria. Quais são as polarizações das placas? Essa placa aqui, ela fica eletrizada positivamente, porque ela já está ligada no polo positivo. A outra placa fica eletrizada negativamente. Por quê? Porque ela já está ligada no polo positivo da bateria. Então, se a bateria estiver invertida, você vai justamente utilizar o sinal que tiver da bateria e a conexão que você vai fazer. Você vai descobrir se é positivo ou negativo. Só lembrando que essa simbologia também é feita pelaquela forma, né? Barra maior, barra menor, onde a barra maior indica o polo positivo e a barra menor indica o polo negativo. Perfeito. Pronto. Quem vai estar dentro da sua solução? Dentro da sua solução estarão os íons Na+, e o íon Cl-. Então, vamos colocá-los para fins de análise. Então, digamos, a cada íon Na+, corresponde o íon o quê? Cl-. A cada íon Na+, corresponde um íon Cl-. Certo? Então, aqui existem vários íons Cl- e vários íons Na+, ou seja, vários cátions e vários ânions. Professor, existem outros íons dispersos nessa solução? Não. Existe água dispersa nessa solução? Não. Até porque a eletrólise é ígnea, você aqueceu acima de 100 graus e provavelmente não existiriam moléculas de água dispersa nesta estrutura. Pois bem, quando o circuito estiver funcionando, digamos que nós acabamos de ligar a bateria, qual é a tendência natural desse nosso campo elétrico que está aqui em cima? Ora, as cargas positivas serão atraídas para o polo negativo, então as cargas positivas são atraídas para o polo negativo e as cargas negativas serão atraídas para o polo positivo. Mas como assim, professor? Eu estou entendendo, negativo atrai positivo, positivo atrai negativo, mas como é que seria a estrutura dessa eletrólise? Preste atenção, qual era a ideia da eletrólise? Retirar elétrons do ânion, que é um processo não espontâneo, o cloro não vai doar esse elétron direto para o sódio, é retirar elétrons do ânion e doar esse elétron para quem? Para o sódio. Só que diretamente você não consegue fazer isso. E como é que você vai fazer isso? Pois bem, você atrai o cloro para cá
Deste lado ocorrerá o fenômeno da oxidação. O que nós vamos fazer? Na oxidação, retirar elétrons do cloro, ele vai perder elétrons, então você vai fazer assim, ó, Cl-, ele foi atraído para o polo positivo, ele vai perder o elétron dele e vai liberar esse elétron. Tá certo? Ó, Cl-, ele não tem mais o negativo está aqui fora. Você arrancou um elétron dele na bateria. Perfeito? Perfeito. Mas, professor, e aí o que vai acontecer? Ora, do outro lado, você vai ter a entrega do elétron, ou seja, do outro lado você vai ter o fenômeno de quem? Da redução. Na redução, o sódio que se encontra do outro lado, na forma positiva, lembre? Ele arrancou um elétron. O que vai acontecer com o elétron? Ele vai ser atraído para a bateria, vai passar pela bateria, vai voltar pelo outro lado, e esse elétron vai chegar aqui para ser recebido pelo nosso amiguinho. Quem é o nosso amiguinho? O sódio. Então, o sódio recebe o elétron que veio de quem? Do cloro, porque ele não queria doar, mas a bateria conseguiu arrancar dele. E aí fez o que no cloro? Entregou para ele. Como é o nome desse fenômeno, pessoal? Em que uma substância recebe elétrons? Redução. Pois bem, deste lado da célula, da nossa cuba eletrolítica, está ocorrendo o quê? Oxidação. Então, no polo positivo ocorre a oxidação. E no polo negativo está ocorrendo que fenômeno? Redução. Agora, vamos lá. Normalmente o cloro ele não fica nesta forma. Esta forma para o cloro é instável. Você lembra? O cloro tem 7 elétrons na última camada. Na verdade, esses 2 cloros aqui, quando cada um perder um elétron, vai aparecer o quê? Formando a molécula de Cl2. Ah, entendi. Qual é a ideia? O cloro sempre fica na forma 2. Então a gente fala Cl2 e ele está aqui na forma de gás. Então, se tem 2 cloros, você vai colocar um 2 na frente para fazer um balanceamento. Não é aqui na atomicidade. Você vai fazer o balanceamento na frente. Aqui sim é na atomicidade, que é o número de átomos. Só que são 2 cloros, você vai retirar quantos elétrons? Na verdade, é como se fosse assim, ó. Esses 2 vêm para cá e formam Cl2, certo? E aí você formou o gás cloro. Então, pessoal, esse gás cloro é perceptível aqui como? Pelo borbulhamento. Você vai ter um borbulhamento esverdeado nessa região. Um pouco também amarelado, né? Esverdeado, amarelado de quem? Do gás cloro. Isso está representando a presença de quem? Do Cl2. E ele está saindo aqui na forma de gás. Então, vamos lá. Cloro é um cara que sai na forma de gás. Em tese, todos os elementos da família 7A, em tese, todos os elementos da família 7A, eles saem na forma de gás. Então, sempre vai ter que ter 2. Cl2, F2, Br2 e 2. Mas depois eu detalho isso com mais calma. Pronto. Esse lado que sofre oxidação, nós já aprendemos também que ele tem um nome especial. Todo cara que sofre oxidação, ele é chamado de quê? Anodo. Então, o lado da tua eletrólise que está sofrendo oxidação é o anodo. Regra idêntica à da pilha. O anodo, a única diferença é que o nosso anodo aqui é o polo positivo e na pilha ele é o polo negativo. Então, a diferença está na polaridade que você vai ter no eletrodo. O nosso anodo aqui, que sofre oxidação, lembra qual é o macetezinho? Vogal com vogal, anodo sofre oxidação. Lembre que eu digo também que alguns chamam de ânodo, né? Mas eu vou aqui padronizar o termo anodo. Então, anodo sofre oxidação e é o polo positivo. O que diferencia da pilha? O sinal que você vai usar, mas todo anodo é o quê? Oxidação. Quem é o anodo? É o ânion. Para não esquecer, quem é o anodo é o ânion. Quem é o catodo? Ah, quem sofre redução é o meu catodo. E o meu catodo é sempre quem? Aquele que, consoante, é aquele que sofre redução. E o catodo é sempre quem, pessoal? O cátion. E o anodo é sempre quem, pessoal? O ânion. Então, toda eletrólise, não esqueça disso. Catodo é o cátion. Anodo é o ânion. Catodo é o cátion, anodo é o ânion. Então, se eu quero saber qual é a espécie que é o anodo, a estrutura que contém o anodo, a reação que contém o anodo, eu sempre vou me vislumbrar com quem? Com o ânion.
E toda vez que eu quiser o cátodo, eu vou me vislumbrar com quem? Com um cátion. Perfeito. Mas vamos melhorar aqui o entendimento. Então você viu que desse lado, que é o lado do anodo, que é o polo positivo, vai borbulhar, vai liberar um gás. Mas do outro lado não vai borbulhar, porque você já estudou comigo que o sódio, quando está nesta forma, que é a forma zero, a forma reduzida, ele é o que, pessoal? Sólido. Então, o nosso sódio, o que vai acontecer com o nosso sódio? Ele vai formar uma crosta, bora? Ele vai depositar uma estrutura meio acinzentada, vai se formar aqui, e essa estrutura acinzentada, que vai se formando nesta peça metálica, é o nosso querido sódio metálico, né, que é o chamado Na sólido. Perfeito? O que você observou, então, durante esse processo de eletrólise? Eu vou ter um anodo, assim como eu tenho na pilha, eu vou ter o quê? Um cátodo. Anodo sofre oxidação, cátodo sofre redução. O que aconteceu com o meu metal? Ele depositou, então ocorreu um depósito de sódio, né? E o que ocorreu do outro lado? Uma liberação de gás. Liberação de gás. Qual foi o gás liberado? Foi o cloro. E você já consegue até perceber algumas aplicações da eletrólise. Quais são as aplicações da eletrólise? Produção de determinadas substâncias que não são encontradas livremente na natureza. Vamos ter uma aula específica sobre aplicações da eletrólise, mas produzir sódio, você não encontra sódio metálico na natureza, ele é altamente reativo, ele reage até com a umidade do ar. Com água, então, é uma reação explosiva, né? Mas o sódio metálico não é encontrado facilmente na natureza, e a eletrólise é uma forma de você produzir substância, inclusive o cloro, produção industrial, né? É importantíssimo o cloro para a produção de determinadas substâncias químicas. Então, são substâncias obtidas por eletrólise. Pronto, eletrólise tem anodo, eletrólise tem cátodo, mas a eletrólise também tem a sua reação global ou reação geral. E como obter reação global? Basta você somar o anodo com o cátodo. Pronto, quem é o anodo? 2Cl-, dando origem a quem? A Cl2 mais 2 elétrons. Quem é o cátodo? Na mais 1 elétron, dando origem a Na, que é o que está sendo depositado. Perfeito. Pergunto para vocês, o que você vai fazer agora? Você já aprendeu isso? Você vai somar as estruturas. Só que você percebe que na hora de somar as estruturas tem um porém. Qual é o porém? Aqui tem 2 elétrons, aqui tem 1 elétron, e nós já aprendemos que a gente tem que fazer o quê? Deixar sempre na mesma quantidade de elétrons. Aí eu multiplico por 2 toda a estrutura, então vai ter um 2 aqui na frente, vai ter um 2 aqui na frente, vai ter outro 2 aqui. Posso cancelar o número de quê? De elétrons. E o que aconteceu desse lado? Ficou 2Na+, não importa a ordem, mais 2Cl-, dando origem ao quê, pessoal? A Cl2 mais 2Na. Perfeito? Esse aqui na forma de gás, sendo liberado, e esse aqui na forma sólida. Sendo que esse liberado na forma de gás, ele está no meu anodo, e esse aqui na forma sólida está no meu cátodo, ou seja, esse aqui está no polo positivo, esse aqui está no polo negativo. Você pode melhorar essa reação? Alguns autores preferem não deixar eles assim, preferem deixar juntos NaCl, dá na mesma coisa, produzindo Cl2 mais 2Na. Então, isso aqui é a famosa equação geral dessa eletrólise. Agora eu pergunto para você, será, pessoal, que o sódio, aquele sal lá da nossa cozinha, fica liberando gás espontaneamente e produzindo sódio metálico? O que você acha? Será que o sal de cozinha fica produzindo gás? Claro que não, pessoal, porque esse processo não é um processo espontâneo. Esse processo só ocorre dentro de uma estrutura dessa, e em detalhe, isso aqui é uma estrutura simplificada de obtenção disso, industrialmente não é feito assim, embora o princípio seja esse. Existe um equipamento mais apropriado para a captação do sódio e para a captação do cloro, mas para fins de Enem, basta você ter uma noção de como funciona essa eletrólise, mas qual a ideia? Essa é a equação geral dela. Professor, qual deve ser o valor dessa bateria que eu vou utilizar para que eu possa produzir essa eletrólise? Vamos já ver na sequência. Então, essencialmente, a eletrólise ígnea é um processo não espontâneo, onde ocorreu que a fusão, o cara foi derretido,
Toda eletrólise tem um anodo e tem um catodo e tem uma equação geral. E o que se pode esperar da DDP? Na verdade, essa DDP ela tem que ser um valor maior do que aquele que seria para a pilha. Mas isso nós vamos ver com propriedade nas aulas seguintes, ok?